Adelma Figueiredo, gastroenterologista infantil, trazendo mais um tema, e hoje o escolhido foram as anemias na infância, né? Que infelizmente elas são muito comuns nessa faixa etária, sobretudo nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do nosso. A anemia, ela acontece quando a gente tem uma diminuição das hemácias no nosso sangue, né? A hemácia é aquela parte vermelhinha, né, do nosso sangue. Ela é responsável por carregar o oxigênio dos nossos pulmões para todos os nossos órgãos, né? Então, já fica aqui essa primeira ideia. Se eu tenho anemia, tenho menos hemácias, eu vou ter esse transporte de oxigênio prejudicado. As anemias, elas têm diversas causas, desde uma anemia aguda, né, por um trauma que você sofra, um corte, um acidente, você perde muito sangue, você vai ter uma anemia aguda, vai precisar, em alguns casos até, de receber sangue. A gente pode ter uma anemia autoimune, quando o nosso corpo não reconhece as nossas hemácias como sendo próprias nossas e começa a produzir anticorpos contra as hemácias. A gente pode ter uma anemia por infecção. Toda vez que eu tiver uma infecção grave, eu vou ter um consumo dessas hemácias. Então, é muito comum, quando tenho infecções, cair muito minha hemácia, eu precisar de transfusão. Mas aqui nós vamos falar da anemia mais comum na infância, que são as anemias carenciais. E mais comum, felizmente e infelizmente, né? Felizmente, porque tem tratamento mais fácil do que essas outras que eu citei antes, mas infelizmente, porque ela também tem prevenção e elas não deveriam acontecer e acontecem muito nesses países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. E por que é tão ruim a anemia na infância, né? Porque ela gera um prejuízo, inclusive, do cognitivo, do aprendizado, do desenvolvimento neuromotor da criança. Criança que tem anemia, quanto mais baixa a idade, menor é seu crescimento e menor também é seu aprendizado. Então, a gente sabe que a anemia tem que ser evitada, tem que ser tratada, mas, infelizmente, um dado só para conhecimento, no Brasil se estima que mais de 50% das crianças menores de 5 anos têm deficiência de ferro. Então, as carenciais podem ser por deficiência de ferro, de vitamina B12, de ácido fólico, que são as mais comuns, sobretudo, de longe, a mais comum é a deficiência de ferro, mas também pode ser por deficiência de zinco, de cobre, né? Tem outras situações mais especiais. Mas hoje eu vou falar aqui da ferropriva, que é aquela por deficiência de ferro, que é a mais comum na infância e que vocês sempre ouvem falar, né? Então, quando é que ela acontece? A gente sabe que desde o nascimento tem os grupos maiores de risco. Aquela criança que foi prematura, então quanto mais prematura eu for, maior dose de ferro vou precisar. Porque o estoque de ferro no nosso corpo, ele acontece no último trimestre da gestação. Se eu nascer quase a termo, eu ainda vou ter bastante desse estoque. Mas se eu nascer muito prematuro, esse estoque vai estar quase zerado, que não deu tempo de fazer. Então, os prematuros, aquelas crianças que são pequenas para a idade gestacional, ou seja, que nascem no tempo certo, mas que o peso foi pequeno, crianças que tiveram icterícia neonatal, né? Às vezes uma icterícia muito importante, eles vão ter mais anemia, e por aí vai. Os filhos de mãe diabéticos, GIGs, né? Eles também têm uma chance maior de anemia. E por que a infância é uma fase tão vulnerável? Por que eu falo que é mais frequente na infância? Porque a infância é uma fase de crescimento rápido, né? Sobretudo nos 2 primeiros anos de vida. A gente vai ter um outro estirão também na adolescência, que também é um grupo de risco, né? Para desenvolver anemia ferropriva, por deficiência de ferro. Então, nas fases de estirão do crescimento, o risco é maior, porque esse ferro é usado na produção dos nossos tecidos. Então, o que é importante? Como é que eu posso evitar isso, né? Então, eu posso evitar tratando as parasitoses, seria um modo de evitar, fazendo essa suplementação quando o bebê nasce, né? Então, a partir do bebê em aleitamento materno exclusivo, a partir dos 3 meses, a gente começa a suplementar o ferro e vai até os 2 anos de idade.
Se eu fizer o aleitamento materno, eu estou prevenindo anemia. Se eu iniciar a alimentação complementar de uma forma correta, balanceada, segundo a orientação do meu pediatra, eu também estou prevenindo anemia. Mas eu preciso suplementar em boa parte dessas crianças. Então, já fica aqui a dica, a partir dos 3 meses, conversar com o pediatra se vai fazer ou não a suplementação de ferro, porque a falta de ferro atrapalha muito o aprendizado nos primeiros 2 anos de vida. E como é que eu faço para prevenir também? Tem algum alimento que tenha mais ferro do que outro? O que é que eu posso dar para o meu filho? Então, muitas pessoas acham que é o feijão e a beterraba, né? Que são as ótimas fontes de ferro, mas não é. Essas fontes de ferro vegetais, elas têm um menor aproveitamento no nosso corpo. Então, a melhor fonte de ferro são as carnes vermelhas, né? Que ali vem o ferro M, o ferro que é absorvido mais rápido, que vai ser melhor aproveitado. Então, a melhor fonte de ferro realmente é a carne vermelha, que deve ser começada na criança a partir dos 6 meses, junto com o restante da alimentação complementar. Se a criança, por algum motivo sério, não puder amamentar, eu nunca devo iniciar o leite integral, né? Que pode ser direto da vaca ou na latinha, antes de 1 ano de idade, porque já se comprovou que isso vai levar à anemia. Então, eu devo sempre usar uma fórmula infantil antes de 1 ano de idade, quando não for possível o aleitamento materno. Estando em aleitamento materno, muito bem, é o melhor que a gente pode oferecer. E uma vez por ano, né, a gente deve fazer um hemograma, ou quando tiver uma outra necessidade, pedir um hemograma por algum motivo, o doutor já vai avaliar se tem anemia ou não. Mas uma vez pelo menos por ano a gente deve avaliar se a nossa criança tem anemia. E eu queria deixar aqui uma dica, porque a gente fica pensando que a anemia só dá em criança desnutrida. Não é verdade. Crianças eutróficas, aquelas que têm um peso, a estatura ideal para a idade, também tem desnutrição, também tem anemia, perdão. E crianças obesas também têm anemia. Uma outra coisa que é importante é evitar os alimentos que vão atrapalhar a absorção do ferro, né? Como os refrigerantes, a cafeína. E não tomar o ferro, se for passado para mim prescrito um ferro suplementar, eu nunca devo tomar junto com a refeição. O ideal é que eu tome 30 minutos antes de uma grande refeição. Então, isso é um assunto sério, muito frequente, mas que precisa ser prevenido e, uma vez que ocorra, precisa ser adequadamente tratado. Espero ter ajudado. Até a próxima.